a nossa questão trata de epigenética, ou ainda tradicionalmente, há um questionamento entre o pensamento lamarckiano e o pensamento darwiniano. A questão afirma: no processo evolutivo descrito por Darwin, a teoria de Lamarck foi refutada e, com o tempo, foi estabelecido que mudanças adquiridas em nível macro de células somáticas não podem ser passadas à prole. Entretanto, há algumas situações que contradizem essa afirmação. Eu devo afirmar que, de acordo com o pensamento do naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck, Lamarck propôs uma teoria sistemática do processo evolutivo baseado na teoria do uso e do desuso e da herança dos caracteres adquiridos. Entretanto, como a questão afirma, o pensamento darwiniano refutou ou negou ou discordou do pensamento lamarckiano. Se Lamarck elaborou suas leis e as instituiu no livro Filosofia Zoológica, Darwin, refutando os trabalhos lamarckianos, inseriu bem esta negação quando escreveu A Origem das Espécies por meio da seleção natural ou a sobrevivência das raças na luta pela vida. Mas qual é o problema que a questão vai trazer? A questão indica que, no auge da Segunda Guerra Mundial, as tropas nazistas bloquearam suprimentos de alimento e combustível para a Holanda, levando a um episódio de fome. Muitos bebês nascidos nesse período sofreram efeitos em longo prazo, incluindo alta incidência de doenças no coração, obesidade, intolerância à glicose e obstrução das vias respiratórias. Para os geneticistas tradicionais, o trauma havia afetado a expressão gênica desses bebês quando ainda estavam no útero. Perceba que a questão traz um problema adquirido, ou seja, resultante de fator ambiental. No caso, uma nutrição deficiente. Mas esse problema que chegou a afetar bebês em gerações vindouras é o que se refere à epigenética, quando a questão afirma que, para os cientistas tradicionais, que notaram que esses efeitos não se limitariam a um bebê ou a uma geração, mas mesmo após a guerra em períodos de abundância de alimentos, e as observações como essas abriram campo para uma área inovadora, a epigenética, ou seja, transformações nas expressões gênicas, embora não representem alterações no DNA, podem ser transmitidas transgeracionalmente. O campo da genética se estabeleceu somente após a publicação do livro A Origem das Espécies de Darwin, com as proporções de Mendel e a elucidação dos mecanismos de replicação e expressão gênica no século XX. O que é que a questão quer saber? É que, de acordo com o item, as observações descritas contestam a concepção defendida desde os tempos de Darwin de que as características adquiridas em resposta ao ambiente não podem ser dadas pela geração seguinte. Portanto, o item correto é a letra D, ou seja, uma característica adquirida passou a ter efeito não na expressão gênica, mas na expressão fenotípica transgeracionalmente, o que indica o item D como correto. Oi pessoal, agora mesmo vamos iniciar a resolução de uma linda questão de física que contempla processos de propagação do calor, um assunto muitíssimo importante. Vamos lá? Fornos solares são aparelhos que ajudam no cozimento de alimentos em regiões bastante ensolaradas e com escassez de outros recursos, como energia elétrica ou matéria-prima para combustão. Para auxiliar moradores de uma região afastada, em um vilarejo, uma entidade construiu um forno solar simples, utilizando uma caixa de madeira sem tampa, com uma panela pintada de preto em seu interior, conforme mostrado a seguir. Muito bem, essa questão contempla para nós a competência 3, habilidade 8, e veja o comando: para maximizar
o rendimento desse forno solar no que se refere à rapidez e à intensidade do aquecimento da panela em seu interior, pode-se. Uau, professor Diego Leitão. Vamos então aqui a nossa análise item por item. Na opção A ele sugere cobrir as paredes internas da caixa com papel laminado. É uma ótima ideia fazer isso, porque aí quando a radiação solar incidir nas partes internas da caixa, ela vai acabar refletindo para a panela e fechá-la com uma tampa de vidro. Excelente! O vidro é transparente à luz e opaco ao calor. Então é como se eu formasse uma estufa naquele momento e mantivesse o interior bem aquecido. Já é a resposta correta. Mas observe comigo as demais alternativas. A B sugere cobrir as paredes externas da caixa com papel laminado. Já furou aí, gente. Porque se eu cobrir as paredes externas, eu já vou refletir a radiação de modo que ela nem consiga incidir no interior da caixa. A C propõe pintar as paredes internas da caixa de preto, é até uma boa ideia, porque absorve boa parte do calor, e cobrir a panela com papel laminado, agora não ficou legal não, porque se eu cobrir a panela, ela vai refletir a radiação que vai incidir sobre ela. A D propõe pintar as paredes externas da caixa de preto. Ok, absorve esse calor, mas a madeira, como ele propôs no enunciado, é isolante. E aí a energia terá dificuldade em atravessar, então já não é uma boa opção. E a E, finalmente, cobrir a panela com papel laminado. Já citamos que essa não é uma boa ideia, porque vai refletir a radiação. E aí fechar a caixa com a tampa de vidro. Misturou ideia boa com ideia ruim. Portanto, para nós, o ideal mesmo é marcarmos a alternativa A de avião, minha gente. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. A questão trata das funções dos pesticidas ou praguicidas e seus efeitos sobre o meio ambiente. É interessante que você perceba que a Revolução Industrial, ela permitiu o aperfeiçoamento não só de técnicas de produção de alimentos, mas também de conservação de alimentos. Da mesma maneira, favoreceu muito o controle de certas bacterioses, micoses, protozooses e verminoses. Por outro lado, um grande avanço tecnológico favoreceu também o advento de algumas vacinas, definitivas ou não, como também a produção do soro. Isso fez com que se aumentasse muito a natalidade e uma queda exponencial nos índices de mortalidade humana. Um dos adventos, também como efeito de um aperfeiçoamento gerado de um desenvolvimento mecânico e tecnológico, foi a utilização de compostos químicos, ou seja, pesticidas, que fizesse com que o homem pudesse ter um controle sobre as pragas que podiam afetar sua própria qualidade de vida, como também que pudesse afetar a criação de animais e determinadas culturas vegetais. Mas eu poderia entender também o uso dos pesticidas como uma incidência que pudesse, por exemplo, afetar muito ou afetar drasticamente o meio ambiente. Uma vez que os pesticidas podem eliminar cópias ou linhagens mutantes previamente não resistentes, não só de micro-organismos, mas também de insetos. Descrevi o inseto porque, dependendo da praga a que o pesticida se destina, poderemos encontrar o inseticida, o moluscocida, o acaricida, o nematicida e aí sucessivamente. Mas o pesticida pode também envenenar o alimento. Lembre da bioacumulação, onde eu tenho uma cadeia alimentar, onde a partir do produtor, com a bioacumulação, eu devo encontrar uma concentração maior do pesticida, normalmente nos últimos níveis tróficos. Níveis estes ocupados pelo homem. Por outro lado também, os pesticidas podem eliminar
indivíduos úteis ou ainda indivíduos que possam ser polinizadores ou ainda indiferentes. Então a questão diz, os pesticidas não foram muito eficazes em reduzir a perda de safras, como alguns especialistas esperavam quando essas substâncias passaram a ser empregadas em larga escala. Fatores diversos como a resistência genética e reduções de predadores naturais são alguns dos elementos que resultaram em menor eficácia dos pesticidas. Por meio da ação seletiva, essas substâncias passaram de aliados a vilões. E de acordo com o texto, e diria de acordo com o nosso comentário, a utilização dos pesticidas resultaram em seleção de linhagens de pragas que são geneticamente resistentes. E, portanto, o item correto é a letra A. Lembre que, de acordo com esse resultado, o uso indiscriminado do pesticida vai fazendo com que este possa perder a sua eficácia. A contaminação da água por coliformes, um grupo que inclui, por exemplo, Streptococcus fecalis. A contaminação ou a deterioração de peixes por bactérias é comum, por se tratar de um animal bem perecível. Inclusive, a temperatura para mantê-los, ideal para a grande maioria, é entre 2 e 4 graus. Então, como tratar destas bactérias patogênicas? A sugestão inovadora é justamente a terapia fágica, ou seja, é se utilizar do vírus que parasita aquele grupo de bactérias. Então eu diria que essa atitude inovadora, ela é interessante, como você percebe na letra E, porque a inativação das bactérias patogênicas com fagos, sem riscos para os peixes e para o ambiente e para a saúde pública, torna essa tecnologia mais segura, porque estamos usando um princípio de sustentabilidade. E esse vírus não causa mal ao peixe, porque ele é um parasito intracelular obrigatório. Desde o Cambriano, a especiação sempre ocorreu, como também a extinção de determinados grupos, não só de animais, como também de vegetais, como também de protistas, como de monera, como também de fungo. A questão retrata que as formas de vida complexas sempre surgem e se desenvolvem, mas no mundo microscópico há uma guerra entre bactérias, fungos e vírus pela disputa de espaço. Micro-organismos normalmente são ubíquos, são encontrados nos mais diversos hábitats da biosfera. Poderemos encontrar, por exemplo, micro-organismos em região abissal, mas também poderemos encontrar sendo arrastados por correntes de ar até grandes altitudes. Mas, de uma maneira geral, são encontrados no homem em cavidades, mas também em qualquer ambiente onde possam encontrar alimento, um pH, uma umidade e temperatura que eles sejam ideais ou ótimas para que possam exercer suas atividades metabólicas. Muito bem, mas a questão trata da questão de que muitas formas bacterianas morriam ao se aproximar de bolores. Acontece que o fungo, ele normalmente elimina substâncias químicas no ambiente, como antibióticos, cuja expressão é determinada geneticamente. O fato pode ser explicado porque, sendo estruturas imóveis, é interessante que estes fungos liberem substâncias químicas como uma defesa ou ainda como uma territorialidade para que possam crescer como também se proliferar. Bom, a questão também indica que a mutação de poucas espécies bacterianas as tornavam resistentes. Nesse amensalismo ou nessa antibiose, os bolores vão liberando substâncias químicas, vão eliminando indivíduos previamente não resistentes, enquanto as cópias resistentes proliferam. Então a questão indica que, no mundo microscópico, ele caminha uma corrida armamentista de antibióticos e de antídotos. E na luta pela sobrevivência, travado entre os constituintes desse mundo microscópico, ou seja,
de micro-organismos, o que se verifica é a produção de substâncias que neutraliza a ação de agentes antibacterianos. E essa expressão destes antibacterianos é determinada geneticamente, o que torna o item correto a letra B. O professor abordou, na sua aula sobre a evolução, o tema especiação, ou seja, a formação de novas espécies. Podemos perceber que pelo grupo 1, a espécie de ave 1 e 4 apresentam competição interespecífica, uma vez que se alimentam de insetos adultos. Portanto, apresentam nichos ecológicos alimentares bem semelhantes, assim como 2 e 3, porque esses dois grupos de aves alimentam-se de frutos carnosos. Assim, apresentam também competição interespecífica. Então, pelo que está exposto, isso sugere que o grupo 1 é o que você conclui, que as espécies 1 e 4, bem como 2 e 3, competem, já que tem nichos ecológicos alimentares semelhantes. Mas esse é um dos motivos pelos quais não pode haver uma especiação simpátrica, porque ela pode ocorrer sem o isolamento geográfico, mas com nichos ecológicos diferentes. Portanto, o item correto para a nossa questão é, portanto, a letra C. Essa questão trata de um tipo de problema muito comum em provas de vestibulares, principalmente na prova do Enem. Nós temos aí um chuveiro elétrico, uma série de especificações relacionadas a ele, e se está perguntando aí qual é a temperatura com que a água sai desse chuveiro. Bem, unindo as informações, o enunciado fala que nós vamos utilizar um modelo apropriado para a tensão de 127 volts na situação de máxima potência. De acordo com a tabela, essa situação é a de 5.500 watts de potência. Então, nós já temos a potência. Na questão é dado o calor específico da água, é dita a massa específica da água e é dito que a pressão estática é de 3 metros de coluna de água, que de acordo com o segundo gráfico, com o segundo esquema, 3 metros de coluna de água corresponde a uma vazão de 8 litros por minuto. Então, o que é que nós precisamos fazer nessa questão? A vazão é de 8 litros por minuto, que é a mesma coisa que 133 centímetros cúbicos por segundo. A potência é o calor por unidade de tempo. Então, é mc delta θ sobre o tempo. A massa é a densidade vezes o volume. Aí, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, isso tudo sobre o tempo. Substituindo todos esses valores na expressão do calor sensível, nós chegamos à conclusão de que a temperatura de saída da água desse chuveiro é 37,3 graus Celsius, conforme nos diz a alternativa C. A questão trata de uma diferença de temperatura entre duas cidades, né? Duas cidades, no caso, conhecidas por terem até temperaturas bem elevadas, segundo o texto. A variação de temperatura que ocorre na escala Celsius entre essas duas cidades é de 3,9 graus centígrados. Porém, ele quer que se defina essa variação de temperatura contida na escala Fahrenheit. Então, verificamos o seguinte: a variação de temperatura na escala Celsius está para 5, assim como a variação da temperatura na escala Fahrenheit estará exatamente para 9. Vamos substituir os respectivos valores. 3,9 dividido por 5 igual a variação da temperatura Fahrenheit sobre 9. Ao multiplicarmos o meio pelos extremos, nós vamos obter que a variação da temperatura na escala Fahrenheit corresponde a 7,02 graus Fahrenheit, o que possibilita nós obtermos uma variação aproximadamente igual a 7 graus Fahrenheit. Como encontra-se representado aí
na alternativa da letra B. Mais uma vez temos uma palavra-chave aqui, que é quando a questão nos diz: o ar que sobra no vão entre os dois recipientes é retirado parcial ou totalmente, criando uma espécie de vácuo que é responsável por evitar a troca de calor entre o ambiente e o conteúdo que fica protegido no interior da garrafa. E um pouquinho mais à frente, a troca térmica entre o conteúdo da garrafa e o ambiente pode ser minimizada ainda mais com o uso de paredes espelhadas, tanto do lado de fora quanto no lado de dentro do recipiente interno. Aí a questão nos pede o seguinte: o texto descreve dois diferentes recursos utilizados pela garrafa no isolamento térmico. Na ordem que são descritos no texto, os principais processos de transferência de calor que cada um deles procura minimizar são, respectivamente: bem, a primeira medida aqui é retirar parcial ou totalmente o ar que existe no vão, criando uma espécie de vácuo, parcial ou total. Isso minimiza ou até cria uma exclusão da condução térmica, evita a condução. E logo um pouco mais à frente, o texto fala do uso das paredes espelhadas. Se, por exemplo, colocarmos dentro dessa garrafa térmica um líquido quente, ele fica irradiando calor, e esse calor irradiado, na forma de raios infravermelhos, pode ser refletido pelas paredes espelhadas. Mesmo raciocínio se estivéssemos falando da radiação térmica vinda de fora para dentro. Por isso, espelhamento interno e externo, para evitar a transmissão de calor por radiação térmica, também conhecido como irradiação. Alternativa A. Uma questão que vai realizar um experimento bem simples. Ele pega uma garrafa PET, adiciona água quente ao seu interior e remove essa água quente. Ao fazer isso, o ar que está ali dentro ele passa a ter uma maior temperatura, tendendo a ocupar um maior volume. E ele pega essa garrafa PET e coloca a água na sua parte externa, fazendo com que ocorra um resfriamento. Logo, o ar que está dentro da garrafa, ele começa a reduzir sua temperatura, consequentemente passa a ocupar um menor volume, já que você reduz o grau de agitação das moléculas, fazendo com que elas ocupem um espaço menor. Então ocorre um processo de contração dessa garrafa. O item que representa exatamente o que está ocorrendo no experimento é o que temos no item A, que cita o seguinte: o ar quente ocupa um volume maior que o ar frio, correto? Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação, você tem uma tendência a ocupar o maior volume. Gabarito, letra A. Os umectantes são substâncias higroscópicas que têm a propriedade de reter água na pele e nos produtos cosméticos. Algumas das características de um umectante ideal para uso em emulsões cosméticas são pouca interferência na acidez, ou seja, ele não pode liberar hidrogênio com facilidade e nem capturar hidrogênio do meio. Elevada capacidade de retenção de água, ou seja, tem que ter grupos que têm uma interação com água por meio das ligações de hidrogênio, por exemplo. Baixa viscosidade, baixa volatilidade, ou seja, temperatura de ebulição alta acima de 100. Então, um produto volátil, uma substância volátil, é aquela cuja a temperatura de ebulição dela é menor do que 100. E baixa toxicidade. Dos compostos relacionados a seguir, aquele que apresenta melhor ação umectante é: observe que a letra A, nós temos um composto que é volátil, temperatura de ebulição menor do que 100, o que já tornaria o item errado. E nós falamos do hexano, que é um hidrocarboneto, e hidrocarboneto é apolar, não tem afinidade com água. Letra B, temos a glicerina, presença de grupos OHs, que vão permitir uma alta afinidade com água, por meio das ligações de hidrogênio. O álcool não tem uma natureza ácida, ou seja, ele em água não vai liberar hidrogênio, não vai interferir na acidez, e a temperatura de ebulição dele é maior do que 100, caracterizando que ele não é volátil. A letra C, temos o ácido sulfúrico, que vai interferir muito na acidez. Na letra D, o fosfórico, que vai interferir na acidez. E na letra E, temos o tetracloreto de carbono, que é apolar e não possui afinidade com água, além de ter uma temperatura de ebulição menor do que 100, sendo volátil. Então, gabarito, letra B. Caríssimos alunos, que legal estarmos juntos mais uma vez. Nas minhas mãos, uma linda questão de física que contempla processos de propagação do calor, termologia, altamente importante para os nossos estudos. Vamos lá? A pasta térmica
é um dos principais componentes do computador que ajudam a manter a temperatura do processador baixa. Sua principal função é servir como, aqui está a chave, ó, condutor de calor e auxiliar em sua dissipação. Assim, ela ajuda o cooler na hora de manter o processador em uma temperatura adequada. Competência 5, habilidade 18, vejamos. Para cumprir seu objetivo com maior eficiência, a pasta térmica deve ter. Muito bem, nós acabamos de ver no enunciado que é um condutor de calor, está aqui, ó, destacado, um condutor de calor. Há uma lei física chamada Lei de Fourier, que analisa a propagação do calor em condutores sólidos. O fluxo de calor, que é a mesma coisa que a potência térmica, é K, que é o coeficiente de condutividade térmica, vezes A, que é a área, vezes o módulo da variação de temperatura sobre a espessura ou comprimento. Chama-me a atenção este K. O que seria, professor, este K? A constante de condutividade térmica. Objetos que são bons condutores facilitam o escoamento da energia, e aí terão um K alto. Mas objetos que são bons isolantes dificultam o fluxo de calor e apresentarão um K baixo. Portanto, nessa questão, estamos mesmo citando aqui, ó, alta condutividade térmica para que seja um excelente condutor. Ficaremos então com a alternativa D de dado. Grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Existe um trecho aqui bem interessante que nos diz: esta tecnologia absorve a umidade presente no ar graças a um equipamento de alta eficiência. E logo em seguida é perguntado qual o importante processo de mudança de fase que foi essencial para a máquina atingir seu objetivo de gerar água a partir do ar. O ar é uma mistura de vários componentes: oxigênio, nitrogênio, vapor d'água. A ideia proposta com essa questão é exatamente de tentarmos extrair essa água também presente em nosso ar, através da condensação do vapor d'água. Então é uma máquina bem interessante a que esse engenheiro desenvolveu. Pega-se esse vapor d'água presente em nosso ar, obviamente esse ar tem que ter uma certa umidade para ter um certo teor de vapor d'água, condensa-se esse vapor d'água e com isso obtém-se água na forma líquida, que passa depois por um processo de potabilização. Portanto, questão 77, alternativa D, condensação. Uma questão que vai abordar os efeitos luminosos relacionados aos modelos atômicos. Os fogos de artifício enchem o céu de cores graças às diversas reações químicas. Quando você vai a um show pirotécnico e vê explosões vermelhas, por exemplo, está, na verdade, admirando o carbonato de lítio. Cada uma das cores vem com uma substância diferente, misturada à pólvora dos foguetes. Quando essa pólvora queima, a temperatura aumenta e os elétrons dos átomos do elemento químico ganham uma energia extra, saltando para níveis energéticos mais distantes e, ao retornar ao estado original, liberam essa energia em forma de luz. O modelo atômico que explica o fenômeno descrito no texto anterior é o de... Vamos lembrar que, na evolução do modelo atômico, o modelo de Bohr ele veio exatamente para explicar os efeitos luminosos. Então, como é que ele interpretou? Que no caso da eletrosfera, você tinha ela dividida em níveis de energia. E um elétron, ele permanecia estacionado em um determinado nível de energia, que são as órbitas estacionárias. E que o elétron só poderia mudar de nível se ele absorvesse ou se ele liberasse. Então, durante o processo de queima da pólvora, o elétron do átomo de lítio, ele absorve energia saltando para a camada mais externa, uma camada mais energética. E ao retornar para o seu lugar de origem, ele emite essa energia absorvida na forma de um fóton, caracterizando o efeito luminoso, que é exatamente explicado pelo modelo atômico de Niels Bohr. Gabarito, letra A. Bom, em condições especiais, as bactérias mutantes ou as linhagens mutantes são cultivadas na presença de antibiótico
por um tempo suficiente para que sejam selecionadas bactérias existentes. Considerando a resistência bacteriana, é possível afirmar que o uso de antibióticos baseia-se na capacidade seletiva dessa substância. É que o antibiótico não induz a mutação. O antibiótico seleciona previamente os mutantes não resistentes. As cópias resistentes passam a se proliferar, aumentando, portanto, sua população. Daí um dado negativo para a utilização indiscriminada do antibiótico. Portanto, o item correto para a nossa questão é a letra D, que afirma que a capacidade seletiva dessa substância sobre mutantes bacterianos que surgem espontaneamente no meio de cultura, uma vez que as mutações são raras, naturais e espontâneas. A questão fala de um novo vírus que foi descoberto no litoral chileno. A grande descoberta desse vírus é porque ele apresenta um material genético maior do que o seu recordista, em torno de 6,5% maior do que o que já tinha sido encontrado, que era o mimivírus. No caso, o megavírus, ele, por ter essa alta complexidade do seu material genético, demonstrou ou chamou muita atenção dos cientistas. A questão pede para relacionar essa descoberta às características dos vírus. Embora o megavírus tenha esse DNA, né, esse material genético maior do que o dos outros, né, de alta complexidade em relação aos outros vírus, ele permanece com as mesmas características de um vírus. É um organismo, é uma partícula acelular, um parasita obrigatório que precisa de outra célula para se reproduzir, da mesma forma que os vírus convencionais. Portanto, alternativa da questão, letra D.